Vou apresentar então aqui o João Jonas, mas que eu não vou pedir é que sejas tu a apresentar, que és tu. Oi, sou eu. Então, eu sou João Jonas, que não é o meu nome verdadeiro, meu nome é João Sousa. Eu tenho 22 anos, sou do Algarve, estudo atualmente na Escola Superior de Teatro e Cinema e hoje vamos falar sobre o meu percurso. Fiquei surpresa com a tua apresentação. Tu não disseste aí uma coisa que eu fui anunciando bastante. O YouTube. Há muitos jovens que me perguntam o que é isso de ser youtuber. E eu disse, eu acho que vou convidar alguém para me explicar o que é isso. Mas tu não te consideras como youtuber? Ou consideras? Sim, considero. Imagina, agora atualmente já trabalho muito com as redes sociais e uma delas é realmente o YouTube. Quando tu trabalhas com várias redes sociais, por isso é que o conceito de youtuber já não é uma coisa tão... já é mais a cena do influencer, porque é uma pessoa que já trabalha, utiliza as várias plataformas para trabalhar e não só exclusivamente o YouTube. Porque a palavra youtuber são as pessoas que só fazem vídeos exclusivamente para o YouTube. Obrigada pela explicação. No momento consideras-te influencer? É assim, eu acho que todos nós acabamos por ser influencers de alguma forma, é um bocado clichê, toda a gente utiliza este termo porque influenciamos sempre alguém de alguma forma. As pessoas que são consideradas influencers como profissão são pessoas que neste momento já recebem dinheiro para publicitar marcas, ou pronto, já têm receita sobre aquilo que partilham. Então vamos começar aqui do início, porque eu trabalho muito com jovens desde o 9º ano até ensino superior, mesmo quando eles estão já a seguir para o mestrado, ou estão a pensar em entrar estão no mundo do trabalho, mas eu gosto de pegar no vosso exemplo, que já são miúdos que até já estão no ensino superior, e voltar atrás em relação aos vossos pontos de tomada de decisão. Por isso, tu também não és um jovem de Lisboa, tu também vieste da zona do país, portanto, tu morava... Nasceste aonde já agora? Faro. Tu és mesmo do Algarve, de Gema. Sempre lá em baixo. Sempre morei lá em baixo, estudei lá em baixo, vivi sempre a minha vida toda. E o que é que tu querias ser quando eras pequenino, lembras-te? Eu acho que sempre quis ser ator. Por isso é que para mim não foi difícil, não houve aquela fase de... Também houve outras coisas que me suscitaram interesse na altura, sei lá. Quis ser jornalista, carteiro, adorava a cena do carteiro porque os carteiros eram aquelas pessoas que comunicavam com toda a gente. E então, o meu trabalho tinha a ver com ia ter a ver com comunicação certamente, porque eu não me calava. Minha mãe dizia que nós aprendemos a falar, só depois é que aprendemos a andar, eu e o meu irmão, portanto. Explica-me uma coisa, tu chegaste ao 9º ano e tiveste uma opção em termos de cursos. Se tu és um jovem lá debaixo do Algarve, também não sei se há assim tanta oferta diversificada como se estivesses noutra zona do país. Sim. Por isso, o Algarve, por acaso, na altura em que eu estava no 9º ano, era uma zona que até estava a crescer bastante a nível artístico. Já havia o curso de teatro em Portimão, na Bem Posta, e tinha havido em Albufeira, acho eu. Sei que houve, não sei se estava a ver em simultâneo na minha altura. E, por coincidência, assim que eu acabei o 9º ano, o curso abriu na secundária onde eu fui. A minha turma foi a primeira turma daquela escola, portanto estava destinado eu ir fazer o curso de teatro. Fomos tipo a turma estreante. Pronto, então eu fiz a entrevista, porque aquilo tinha lugares limitados. Fazias uma espécie de entrevista, não era bem audição, aquilo perguntavam, fazendo várias perguntas para perceber também quais eram os teus interesses reais. Pronto, e depois entrei nessa turma e fiquei os 3 anos a fazer o curso de teatro, que é o curso profissional de artes do espetáculo. Eu sei que há muita gente que depois fica com aquela coisa na cabeça de que é um curso profissional, e há muita gente, e eu acho que os próprios adolescentes queriam muito, pelo menos eu sentia isso no secundário, queriam muito aquela coisa do o curso profissional és burro. Queriam muito essa ideia. O que não é de todo verdade, porque eu acho que há muita gente que quer fugir a matemáticas e quer acabar o secundário mais rápido, então prefere ir para cursos profissionais. A única diferença de um curso profissional para um regular é que no final tu quase como se estivesses preparada para exercer. Já tens tipo uma base prática de um curso. Pronto, cursos regulares é matéria normal, pronto, não é tão específico. Ou seja, eu nunca senti que sim, acho que há alguns, até professores às vezes,
porque eu cheguei a ter professores, por exemplo, que o meu irmão também tinha, o meu irmão estava no ensino regular e eu chegava a ir às aulas dele, de vez em quando a gente dava ali uma troca ou outra, e eu via que a forma como a professora ensinava não era igual. Ou seja, não é igual para um curso profissional do que para um curso regular. E eu acho que não devia haver essa distinção, porque acho que devemos ser todos iguais nesse aspecto. Agora, isso acho que também cabe um bocado na mentalidade de cada um. Pá, eu estava-me a borrifar. Era aquilo que eu gostava, quer lá saber se dizem que eu sou burro, sei lá, whatever. Estavas-me a dizer que tu sempre quiseste ou percebeste rapidamente que tu tinhas a ver com comunicação. Tu tinhas várias saídas, como jornalismo, etc. Tu salientaste algumas. O que é que te levou logo no 9º ano, porque na altura tu ainda eras, sei lá, devias ter 15 anos, para aí, a decidir logo ir por aí? Primeiro porque dentro da área da comunicação, o teatro sempre foi, a representação sempre foi aquilo que eu mais gostava de fazer. Eu lembro-me quando eu era mais novo, eu lembro-me que eu e o meu irmão, ainda por cima, eu como tenho um irmão gêmeo, nós passávamos muito tempo juntos, muito do nosso tempo que passávamos juntos era a fazer jogos, a brincar, e nós brincávamos imenso aquelas coisas do faz de conta, agora eu vou fingir que só não sei o quê. Pronto, e eu gostava daquilo, porque eu levava sempre tudo muito a sério. Então, sempre gostei muito desses jogos de brincar ao faz de conta. E por isso mesmo, sendo um curso novo, mesmo assim não hesitaste, achaste que era muito mais interessante para ti ter um curso profissional do que, por exemplo, um científico humanístico de línguas e humanidades, por exemplo? Eu ainda pondero, eu quando fiz quando nós temos que pôr o curso que nós queremos ir e temos que pôr pela ordem, humanidades foi a minha segunda hipótese, caso não ficasse. Portanto, eu acho que foi um bocado o destino, mas eu acho que não teria desgostado se fosse para humanidades. Houve uma altura que a advocacia também foi uma coisa que se começou a sobrepor, não sei, começou-me a dar bué a coisa do, não sei, de ser advogado também. Porque depois eu era muito respondão, percebes? Ou seja, eu tinha um grave problema com a vida que tinha um grave problema comigo, punha-me em situações que eu depois não conseguia, tipo... Eu, na escola, fui uma pessoa muito complicada. Durante o meu percurso secundário, eu era aquela pessoa que, havia uma coisa que não achava justo e lá ia eu, vou partir isto tudo, não sei o quê. Não me calava. Então... O que quer dizer que podias, de facto, ser muita coisa, a não ser só ator, não é? Sim, eu acho que nunca sofri com aquele pensamento de, ai meu Deus, e se eu não souber o que eu vou ser, isso pode ser mau, porque nós à nossa volta vemos pessoas que são médicos e têm o gabinete deles e vão fazer não sei o quê, temos secretários, ou seja, é como se nós fôssemos obrigados a saber aquilo que vamos fazer para o resto da vida. Quando eu posso querer ser ator hoje e sempre tive a sorte de perceber exatamente aquilo que queria fazer, mas amanhã pode-me apetecer fazer outra coisa qualquer e está tudo bem. Como é que foi depois o teu curso profissional? Porque ainda por cima era o primeiro ano, correu bem, gostaste, tiveste boas notas, acabaste uma boa média? Acabei, não, por acaso não lembro da minha média, mas eu acho que eu levei o secundário muito a sério. Enquanto as pessoas naquela fase do secundário têm aquelas fases do adolescência, vamos todos curtir, vamos todos a sair da casca, não sei o quê, e depois na universidade há os que pioram e há os que até ali ao segundo ano da faculdade estão nessa zona, terceiro ano acordam. É tipo, meu Deus, agora é que eu tenho que marrar, agora é que eu tenho... Eu tive isso foi no secundário. Eu no secundário já era a pessoa que, tipo, eu queria muito aquilo. Então eu levava muito a sério aquilo que eu fazia. Claro que isso criou, por exemplo, alguns problemas até entre colegas, porque depois eu acho que eu era muito assim... Tipo, por exemplo, havia pessoas lá que diziam mesmo, estou aqui porque quero acabar o secundário. E achavam que um curso de teatro era mais fácil, por exemplo. E cada um tem as suas razões. Só que depois essas pessoas perturbavam o trabalho dos outros. E eu passava-me. Eras um jovem super responsável. Tanto num curso profissional, dedicaste-te a sério. Sim. Durante aqueles 3 anos aquilo era a minha vida. Aquilo era... Tipo, eu só queria aquilo. Depois a coisa foi mudando um bocadinho, mas... Lembras-te da tua prova de aptidão profissional, aquela que tu fizeste no fim? Lembro-me. Correu bem? Sim, correu super bem. Foi um texto que adorei fazer, que é do Nelson Rodrigues, que é A Mulher Sem Pecado. Era uma coisa assim mesmo fora. Sim, e acho que foi das peças de espetáculos que eu mais gostei de fazer. Acabaste o teu 12º ano, supostamente, para aquilo que estás a dizer, tenho quase certeza que acabaste uma boa nota, porque quando um aluno está focadíssimo num curso profissional, tira de facto boas notas. Acabaste o 12º e decidiste fazer o quê? Porque estavas-me a dizer uma coisa interessante, que é, tu disseste, quando a gente vai para um curso profissional,
nós podemos ingressar no mercado de trabalho, porque temos muitas horas para já de estágio, temos uma preparação grande. Por isso, o que é que tu decidiste fazer? Eu acho que o meio artístico, principalmente, nunca é suficiente tirar um curso profissional. Primeiro porque as artes estão em constante mudança. E então, o que na altura era não posso dizer standard, mas o que era mais usual ser feito na altura já não é o que é hoje em dia, por exemplo. Então, como está em constante mutação, está sempre em transformação, eu sinto que é sempre importante nós estarmos sempre a fazer cursos ou workshops, pronto, cultivar ainda mais a formação. Então, na altura, eu já sabia que queria vir para Lisboa, desde sempre, só que, porque eu lembro-me quando eu vinha às visitas de estudo a Lisboa, porque eu nunca fui uma pessoa de viajar, eu nunca viajei enquanto vivi no Algarve. Fiz uma viagem uma vez à Itália, só. E até lá nunca tinha, eu não vinha, por exemplo, eu não ia a Lisboa, eu não ia, por exemplo, com tanta frequência como os meus amigos. Os meus amigos, vou de fim de semana para Lisboa. Eu não fazia isso, nada disso. Então, quando eu vinha a Lisboa, olhava para esta cidade e ficava tipo, um dia quero viver aqui, um dia quero... Esta cidade é gigante. Pronto. E foi assim que, mais tarde, eu decidi que queria mudar para Lisboa. Só que não correu nada como eu planeei. Primeiro porque não fiz a inscrição para fazer as audições para a Escola Superior de Teatro e Cinema, porque eu achava que não ia conseguir passar nos exames nacionais, pronto, o tal estigma de se calhar não sou suficientemente bom porque estive num curso profissional. Só que depois fui fazer os exames e passei. Até aprendi qualquer coisa. Não consegui, efetivamente, fazer o curso ou a audição logo para a Escola Superior porque não me tinha matriculado. Pronto, não tinha feito inscrição. Então pensei, ok, boa, vou ficar um ano aqui num grupo de teatro na altura, que é o Grupo de Teatro Improviso, foi o primeiro grupo de teatro do qual eu fiz parte, e então fiquei lá um ano a fazer teatro e a melhorar a nota que poderia ter no exame, ou seja, eu continuei a estudar na mesma, inscrevi-me num curso de ciências, na turma de ciências, e fui tirar aulas de português, porque pensei, ok, uma nota até mais ou menos, bora lá tentar ter uma nota melhor, porque quanto melhor for a nota, mais probabilidade tenho de entrar no conservatório. Este foi o pensamento da criança. Só que passou-se um ano, eu fui trabalhar nesse verão para conseguir dinheiro para vir para Lisboa e quando fiz a audição não entrei. E foi tipo... não estava nada à espera. Eu pensava mesmo que ia entrar, juro. Mas também eu não vi os outros... Olha, mas diz-me uma coisa super importante. Para já, o fazer os exames nacionais, como é que foi para ti a experiência? Tu já ias achar que ias chumbar. Dedicaste a série a estudar ou foste mesmo só lá na desportiva para ver o que é que aquilo dava? Eu estudei, mas eu sou sincero, eu estudei muito pouco na altura porque estava com a PAP. Sim. As provas de aptidão profissional, que também é uma coisa que se calhar é um bocado má, elas coincidem muito perto da zona dos exames. Então, ter ensaios para a PAP quase todos os dias, ter ainda que estudar para os exames, a pessoa estava sempre, sentia-me um bocado desgastado. Estudei ali 3 semanas antes, mais ou menos. Eu achava que não sabia mesmo nada, porque é muita matéria. É muita coisa para saber. Mas é assim, fizeste exame de português e lembras-te da outra disciplina que fizeste exame? Fiz inglês. Okay. E fiz história de arte. História. Sim, podia ser História da Cultura e das Artes. Sim. História e Cultura das Artes, exatamente. Pronto, mas HCA. Exatamente, HCA. Mas vocês, ou seja, quem está no curso profissional, e depois na segunda-feira vou explicar melhor agora para quem estiver-nos a ouvir, mas vocês, no teu tempo, penso que era obrigatório a mesmo fazer português e mais uma disciplina. E tu decidiste optar por essas duas para ver o que é que dava e pelos vistos, resultou bem, não é? Aliás, aquilo tudo... Fiz para aí 4. Não sei se tens essa noção, mas existe, vocês, ou seja, os alunos que vêm do curso profissional e que vão aos exames nacionais, às vezes no exame português surpreendem, têm melhores notas às vezes do que até os alunos do científico-humanístico, que é assim uma coisa estranha, mas o exame às vezes está muito, não é que esteja direcionado, mas é muito cultura geral a quase, às vezes é mais interpretação e às vezes vocês, por isso, tens uma prova que até não estudaste muito e conseguiste. Agora, queria fazer uma pergunta para quem estiver a ouvir, porque eu fui fazendo aqui o anúncio de que tu eras ator e estavas na Escola Superior de Teatro e Cinema, as audições, porque já há uma coisa importante, que é, quem quer ir para a escola tem que se candidatar para fazer as audições, tem que se fazer a inscrição.
E o mau e pronto é que tu tens de te inscrever ainda antes de saber se vais concluir o secundário. Ou seja, em maio a Escola Superior abre audições e tu pagas 120 euros de inscrição para te poderes ir fazer as audições. Pronto, quem tiver esse dinheiro para despender, é melhor despender na mesma e ir fazer as audições, porque mesmo quando tu vais fazer as audições, dependendo do grupo onde tu ficas, muitas das vezes tu ainda não fizeste o exame nacional, mas já tens que ir fazer a audição. Há muita gente no conservatório que fica ao caminho, que entra efetivamente no conservatório, mas depois não pode ir para as aulas porque não passou nos exames mais tarde. Exatamente. Portanto, é uma altura em que tens que estar tipo, focus mesmo. Que audições é que são estas? Eu sei que vocês fazem vários tipos de provas. Lembras-te ainda daquilo que tu fizeste? Lembro-me. Então, e todos os anos é igual, portanto o próximo ano vai ser o mesmo. Para quem estiver a ver e quiser fazer audições na Escola Superior de Cinema, a audição é dividida em 2 dias, são 2 dias de prova, em que nos 2 dias é avaliado 4 parâmetros, que é a interpretação, o corpo, a voz e uma entrevista. Depois uma conversa, pronto. Essas quatro categorias, depois dentro dos 2 dias também estão divididas. Por exemplo, no primeiro dia é o monólogo, que é um monólogo que tu escolhes para interpretar, ok? Imagina, podes fazer um monólogo de Shakespeare, podes fazer uma coisa mais contemporânea. Pronto, tu escolhes o que tu queres fazer, é livre, e apresentas para um júri. Depois, voz, normalmente, no primeiro dia é canto. Eles dão-te uma música já para tu decorares em casa, que vai estar disponível no site, na plataforma da STC, da Escola Superior de Teatro, em que tu tens que decorar aquilo e depois chegas lá e cantas. Assim. Ou pode ser ao piano, dependendo do professor que faz a audição, cantas. E depois tens corpo, que é muito à base de movimento, corpo, exercícios de corpo, normais. Aí é como se estivesse a receber um workshop. Ou seja, tu estás a ser avaliada muito nessa fase. E depois da entrevista é justificares muito o porquê da tua escolha de monólogo. Ou seja, quem é que é o autor, o que é que tu sabes sobre o autor, o que é que tu sabes sobre essa época. Segundo dia, a interpretação é um diálogo rapaz-rapariga, em que os rapazes decoram os rapazes e as raparigas decoram as raparigas, e eles emparelham pessoas na hora, ou seja, tu não tens tempo sequer de ensaiar. Eles dizem, tu e tu, juntos, vão fazer o texto. E tu tens que ver o que é que sai dali. É também à base do aceitares e do perceberes o que é que pode desenrolar ali. Depois corpo, mais exercícios de corpo. Voz, em vez de ser voz cantada, passa a ser voz falada. Eles dão-te um texto para tu leres. Normalmente é sempre poesia, por aí. E a entrevista passa a ser uma entrevista de cultura geral. O que é que tu consomes, o que é que tu sabes sobre filmes, realizadores, teatro, encenadores. Pronto. E onde é que tu achaste que falhaste? Para não teres passado aí da primeira vez que te candidataste? Primeiro eu acho que estava muito nervoso e os nervos é uma coisa que atrapalham muito o trabalho. Porque tu, enquanto estás a fazer, achas que estás a fazer uma coisa. Mas agora não está a passar nada daquilo que tu achas que está a passar. Logo que eu aprendi, o meu joelho parecia que se deslocava, fazia assim. E acho que os nervos foi realmente o que fez com que... Porque uma pessoa que realmente chega, marca a postura, eu sei o que eu estou a fazer, o meu corpo está a mostrar que eu sei exatamente aquilo que eu estou a fazer, dá logo outra vibração no ar. É tipo, olha, aquele ali não é tipo, ai que medo. Até qual foi a diferença depois quando foste no segundo ano candidataste? O que é que mudou aí? Porque entretanto, ok, não entraste nesse ano e então? Então, nesse ano não entrei, mas como não queria ficar no Algarve, não por causa do Algarve, mas porque era mais um ano perdido, quando não podia ficar ali a não fazer nenhum, portanto foi quando fui para a ACT, pronto, que é outra escola que existe aqui em Lisboa, também uma excelente escola de formação, da Patrícia Vasconcelos, pronto, e eu fui lá fazer um ano. Inscrevi-me, fiz um ano inteiro, mas voltei a tentar fazer as audições para o conservatório. A preparação era completamente diferente. Primeiro porque eu, enquanto estive no Algarve, os meus professores tinham sido pessoas que estavam ligadas à área, não menosprezando a qualidade do que é feito no Algarve, porque é muito bom. Eu sinto que estar em Lisboa com outro tipo de técnicas, com outro tipo de profissionais, me fez crescer também e evoluir.
Então, estas pessoas estavam mais próximas do meio. Então, tinham bebido muito mais e muitos deles, que foram meus professores na ACT, tinham frequentado o conservatório. Portanto, eram pessoas que já tinham um bocadinho de tudo. Tinham uma vasta formação. Pronto, e então eu sinto que quando eu cheguei lá, lembro-me perfeitamente da minha postura nas segundas audições e era tipo, então vá, bora lá partir isto. Como é que é? Chego aqui, faço não sei o quê, faço tá. Eu não hesitei nunca em nada. E sempre estava a aproveitar tudo o que estava a fazer. Todos os exercícios eu senti, tipo, eu estava a aproveitar imenso. E nem sequer estava a pensar que estava a fazer uma audição, estava só a frequentar as aulas e a tentar chegar ao máximo do que me pediam. Pronto. Porquê a Escola Superior de Teatro e Cinema, se tu estavas a representar uma outra escola que não te iria dar o título de licenciado, mas também era de 3 anos e era extremamente intensivo. O que é que te fez mesmo assim saltar para a outra? Primeiro porque a Escola Superior de Teatro e Cinema, quer nós queiramos, quer não, continua a ser uma escola que é muito valorizada no mercado de trabalho. Claro que o talento, né, de cada um e o trabalho de cada um é uma coisa individual. Ninguém te consegue incumbir. Claro que há professores que te podem ajudar e motivar-te mais e dar-te mais estímulo, mas é uma coisa que parte de ti. Não dá para... ninguém te pode obrigar a dizer, agora vais ser atriz, tens que fazer isto. Não, tem que partir da tua vontade. Quereres ser bom ou quereres... E então, como a Escola Superior de Teatro e Cinema continuava a ser a Escola Superior de Teatro e Cinema, eu pensei, pronto, eu já fiz um ano aqui na ACT, é fixe, só que uma coisa, e posso dizer, que me fez também ir logo para o conservatório na mesma, é o facto da ACT, por ser uma escola privada, ser uma escola extremamente cara. E eu não tinha possibilidades de... Eu só de me imaginar a pagar aquilo durante 3 anos, eu, não sei, deviam-me crescer 10 olheiras em cada olho, porque foi muito complicado no início, mesmo muito, muito complicado. Aliás, isso é um assunto também interessante, porque, aliás, diz-me uma coisa, tu na tua escola, a Escola Superior de Teatro e Cinema, tu tens lá várias hipóteses de curso, não é? E tu escolheste que ramo? Atores, porque aquilo está dividido em 3. Teatro tem atores, design de cena e produção. Ou seja, quem gostar mais de fazer design de cena vai para design de cena. Quem se vir mais a fazer produção em espetáculo, faz produção. Pronto, como a minha cena era representar. Foste para a representação e teatro. Mas já agora, esclarece só aqui. Imagina que no teu caso, tu quando não entraste a primeira vez na escola, não é? Ficaste à mesma, ou seja, naquele ano tu fizeste os exames, mas achavas que ias chumbar, e afinal não chumbaste, mas também não fizeste as audições, ficaste no Algarve. Hoje, sabendo o que tu sabes, teria valido a pena teres vindo logo para Lisboa e frequentado a ACT? Ou aquilo que tu ficaste lá embaixo a fazer foi importante, voltaste para fazer o português, estás um ano inteiro? Eu não sinto que parar é uma coisa má. Ou seja, eu não sinto que, se tivesse vindo logo, porque o facto de eu ter ficado aquele ano parado, que não tive parado porque estive a trabalhar numa companhia de teatro e pronto, ou seja, eu estava a continuar a ganhar experiência, sinto que fez com que, eu ficasse com mais respiração e tempo para realmente projetar aquilo que eu queria fazer. Muitas das vezes o que eu acho que acontece é tudo à velocidade da luz. Às tantas nós já estamos a fazer uma coisa que nem sabemos muito bem porque é que a estamos a fazer, nem como é que a estamos a fazer, e eu não sinto que foi mal eu ter ficado parado esse ano, porque deu-me outra perspectiva da vida, consegui olhar, por exemplo, ver as pessoas à minha volta, uns a irem para a faculdade, outros a trabalhar, outros começar a perceber o que é que era um mundo de adulto, perceber antes de me lá meter. Exatamente. Portanto, quando tu vais para Lisboa, vais com uma convicção muito grande que é mesmo isto que tu queres, certo? Sim, queria. Depois ali no meio a coisa começou a ficar um bocado... Porque é o que eu digo sempre aos meus amigos, mesmo os que estão no Algarve e querem seguir isto. Nós, quando somos da terrinha, nós somos sempre os bons, somos os melhores. Para os nossos amigos, para a nossa família. Tu és tão bom a fazer isto, tu és tão bom, nasceste para isto. Chegas a Lisboa, vês milhares de pessoas como tu, que querem todas o mesmo do que tu. E tu aí começas... Espera aí que afinal há muitos bons. Então, houve alturas assim que eu já duvidava, já ficava tipo, está muita gente tão boa, tipo... Olha, mas onde é que sentiste que evoluíste mais? Quando tu eras o rei da situação ou quando tu percebeste que havia pessoas melhor que tu? Quando percebia que havia pessoas que eram mesmo realmente boas.
Porque imagina, eu acho que uma coisa boa, por exemplo, que eu sinto que existe nas escolas, especialmente as que eu frequentei aqui, não é? A ACT e a Escola Superior, não há uma distinção óbvia entre quem é realmente bom e quem não é. Isso não existe. Todos são bons. À sua maneira, cada pessoa é boa a fazer determinadas coisas. E isso é bom, porque não te cultivam a ideia na tua cabeça de tu não nasceste para isto, tu não sei o quê. Não, todos têm a oportunidade e todos têm a oportunidade de trabalhar. Claro que tu não tens uma pala nos olhos, não é? Então tu consegues perceber realmente, esta pessoa dá mesmo. Mas por acaso, a ACTA até tem lá assim, um letreiro bem grande, não é? Ou uma expressão, né? A dizer que o talento só não chega, tem que haver trabalho e esforço. Não é? Agora não lembro bem qual é a frase que lá está, mas lembro-me de. Há muitos fatores que dizem 1% é talento, 99% é trabalho, portanto. Concordas com isso? Eu concordava com isso antes, quando estava, por exemplo, no secundário, porque vi professores meus a porem pessoas que eu no início eu dizia esta pessoa não dá uma para a caixa, e de repente essa pessoa realmente representava. Acho que pode haver boas pessoas a levarem-te para o caminho e depois tu chegas lá. Ou seja, o trabalho, estás a ver? Mostrarem-te o caminho. Mas quem tem talento natural, bolas, tipo, brilha, estás a ver? Sai, aquilo fica no ar. Tu ficas tipo, estás a ver? Na certeza que também já apanhaste colegas que têm esse talento natural, que tu ficas aqui com dor de cotovelo, né? Eu não sou assim, mas depois não fazem nenhum. E também não decoram textos e depois também não trabalham assim grande coisa. Deve ser haver um equilíbrio entre os dois, porque depois há aquelas pessoas que acham que já são talentosas, encostam-se um bocado e depois tchau, tchau. Há aqui uma pergunta super interessante, que é, eu tenho alguns jovens e eu acompanho alguns que aquilo que eles querem acham que é impossível de alcançar, mas é possível. No teu caso, eu percebi que tu vieste para Lisboa, mas não tiveste ou seja, tiveste o suporte dos teus pais no sentido de deixarem-te vir, mas em termos financeiros, de te apoiarem completamente, saiu muito de ti. Jovem, vem para Lisboa, estavas bem dizer que a ACT até tem uma mensalidade puxadinha. Como é que tu consegues de repente ter dinheiro? O que é que tu fizeste? O que é que fizeste? Então, eu acho que quando a vontade é mesmo grande, ela sobrepõe-se a tudo. Ou seja, tu não te importas de dormir 4 horas por dia, porque tu sabes que é aquilo que tu queres fazer. E eu muitas das vezes dormia 4 horas por dia. Houve uma altura que eu ganhei tanta exaustão de não dormir que eu parecia um autómato. Eu não fazia nada. Eu parecia tipo, eu andava assim já. Porque assim que cheguei a Lisboa, os meus pais nunca tiveram possibilidades financeiras de me ajudar e eu também sentia que não devia pedir porque foi a minha decisão ir para Lisboa e mesmo que eu quisesse pedir eu sabia que eles não tinham, portanto não valia a pena. E eu nunca me senti frustrado por causa disso. Tipo, eu nunca fui aquela pessoa que pensou os meus pais não têm dinheiro, porque é que os pais dos outros têm e metem os outros a fazerem tudo, ganda bosta de vida. Eu nunca tive esse pensamento, tipo, agora sou um triste porque os meus pais não têm dinheiro. E daí, então o que eu fiz foi, vim para Lisboa, comecei à procura de trabalho, tinha 2 semanas para arranjar trabalho, porque era o que dava o meu dinheiro. Na altura já tinha pago casa, ou seja, já estava quase há um mês em Lisboa e faltavam 2 semanas para conseguir trabalho. Se eu não arranjasse trabalho nessas 2 semanas, eu tinha de voltar para o Algarve. E aí baixou-me aquela tensão e eu disse, não, eu não vou voltar para o Algarve. Eu imprimi 100 currículos em papel, 100. E eu lembro-me que fui a todos os shoppings entregar currículos em todas as lojas e supermercados e restaurantes. Tipo, eu entreguei todos os sítios que eu via que eram estabelecimentos de trabalho, eu ia deixar lá o meu currículo. Todos. Fizeram uma entrevista e foi aí que eu arranjei um trabalho numa loja, num shopping. E eu fiquei aí. E na altura, eu estava a morar em Vila Franca de Xira, estudava em Alcântara e trabalhava em Odivelas. Portanto, difícil, sem carro, sem carta, sem nada. E eu acho que eu cansava mais a dar transportes, estás a ver? Do que a viver a vida. Pronto, e depois, entretanto, o dinheiro não era suficiente na mesma. Eu pagava um quarto a um amigo meu, à família dele, que até me fizeram um preço, mesmo super abaixo. Mas a escola era, tipo, muito cara. E depois o passe, e depois comer. Eu só me apercebi do quão caro é alimentar uma pessoa quando me comecei a alimentar. Então, o que aconteceu foi que eu arranjei outro trabalho, ou seja, nas folgas em que eu tinha a folga da loja, eu ia trabalhar para um escritório como assistente. Tipo, tinha que ficar no escritório, eles pediam para escrever e-mails, eu escrevia e-mails, eu fazia apresentações, pronto.
Claro que só durei nesse trabalho 2 meses, porque às tantas já não dava mais. E sim, nessa altura então era mesmo estranho, porque eu não tinha tempo livre e isso era uma coisa que me deixava mesmo frustrado, porque eu não via pessoas. Eu lembro-me na altura, até a minha turma na ACT, eu lembro-me de chorar imenso na altura, por não conseguir criar uma ligação com aquelas pessoas, porque o tempo que eu não estava em aula, eu não tinha tempo para conviver com eles. Eles iam sair, eles iam conviver, eles iam jantar, eu nunca podia fazer nada disso. Então isso, às tantas, começou-me a desmotivar imenso. Mas pensei, vá, pronto, calma, isto vai melhorar. E foi, entretanto, que vim para morar para Lisboa. Consegui, eu e o meu irmão, porque entretanto o meu irmão também vem para Lisboa nessa altura, alugámos uma casa ali perto da Avenida da Liberdade, que agora toda a gente deve pensar, eu vivia na Avenida da Liberdade. Vivia num T0 mais um, que custava os olhos da cara, mas na altura era o que era mais barato, e dividia um T0 mais um com o meu irmão e mais outros colegas. Ou seja, nós éramos 3 num T0 em Lisboa, e era muito giro. Diziam-me assim, moras aonde? E eu, então vivo ali na Avenida da Liberdade. Está cheio de papel. E eu, sim, mas olha, é um T0, mas esqueci-me da melhor parte, é que eu vivo sem mobília. Nós tínhamos tipo umas escadinhas, tipo sótão, que era aqueles assim, estás a ver? Sim. E nós dormíamos tipo no chão, num colchão. Eram os 3 em filinha. Um colchão para um colchão para o 2, um colchão para o 3. E depois, armários, lembro-me super bem. Tínhamos tipo uma mesa, estás a ver? E depois era assim, uma mesinha à frente, daquelas do IKEA. Depois era calças, t-shirts, camisas. Era assim, era tudo assim empilhadinho, estás a ver? Era o que dava na altura e eu lidava bem. Eu não estava a borrifar. Os meus amigos iam lá à casa na mesma, só dizia, olha, se fores dormir lá à casa vais só que dormir no chão, tá? Porque nesse processo, não é, de exaustão, de ter 2 trabalhos, estar a estudar, nunca houve nenhum momento em que tu decidisses, epá, eu até sou um bom aluno, eu até posso fazer outra coisa na vida, se calhar, enganei-me, se calhar é um hobby. O que é que levou a dizer, epá, não, é mesmo isto? Houve alturas em que eu lembro-me de ligar à minha mãe a chorar no armazém da loja e a dizer... a minha mãe só dizia, então vem para aqui, volta para aqui. E eu disse assim, mãe, mas eu não quero ir para aí, eu não vou para aí fazer nada. E ela assim, então, mas vens para aqui, preparas-te melhor. Olha ela, preparas-te melhor, juntas mais dinheiro e depois voltas. E eu assim, não mãe, mas eu agora já estou aqui, não vamos deitar já tudo a perder. Eu tenho um trabalho. E depois eu lembro-me de chorar bué e dizer à minha mãe, mãe, não estou a fazer nada como ator, isto é uma desgraça. E ela, estás aí há 3 meses. E eu, exato. Estou aqui há 3 meses e ainda não fiz nada. Sim. E ela, tens de ter calma. Eu queria tudo para ontem. Estás a ver? Eu era tipo aquela pessoa que chegava a Lisboa, pronto, agora é que eu chego aqui, começo a fazer não sei o quê, já estou a fazer casting não sei para o quê, já estou... Não, isso demorou. E entretanto fui como fui entretendo com o YouTube. Comecei a criar os vídeos, comecei a tentar mostrar o meu trabalho, os meus interesses, ou aquilo que eu gostava de fazer através do YouTube. Pronto, foi assim que eu fui abrindo as minhas janelinhas, estás a ver? E na altura o digital não é o que é hoje. Tipo, hoje em dia, toda a gente quer ser youtuber. Toda a gente quer fazer coisas no digital, estás a ver? O digital não tinha a ampliação que tem hoje em dia. Portanto, era assim uns tiros no escuro, estás a ver? Era tipo, deixa lá ver se isto cola. Quando tu decidiste ir para o YouTube, é porque também achavas interessante passar alguma mensagem da tua parte? Querias aperfeiçoar essa parte aí, porque eventualmente podias seguir por aí em termos profissionais, porque no teu caso, não é? Tu foste para o YouTube, mas tu acabaste depois por receber dinheiro disso, não é? Ou seja, há muita gente que está no YouTube, mas que não recebe não é por fazeres uma profissão, mas acabaste por ser pago por isso e as marcas vão ter contigo e tu acabas por fazer várias coisas, não é? Pelo menos eu às vezes vejo algumas coisas e vejo que estás a ser, entre aspas, financiado por aquela marca, etc. Como é que tu entras aí nesse mundo? Não sei se podes partilhar ou não, porque às vezes é essas coisas que fazem, não é? Que é, eu gostava de ir para o YouTube, mas também gostava de ganhar dinheiro com aquilo. Embora a ideia que eu deve dar imenso trabalho até chegar a esse teu patamar. Quem estiver a ouvir, consegues explicar um bocadinho? Porque assim, é o que tu dizes, tu começaste há muito tempo atrás, quando ainda muita gente não falava disto, não é? Como é que se faz? Lá. Então, hoje em dia é muito mais fácil de chegar lá, eu sinto. Na altura, nós estávamos a viver uma época em que o digital era uma coisa que existia, que estava muito trend, muito... Pronto, era tendência, tudo que era digital e consumir digital já era muito tendência nos Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos foram sempre
os pioneiros nessa fase, tudo o que é conteúdo visual, não é? Hollywood e as séries e os filmes, pronto. E não foi exceção no YouTube. Os primeiros youtubers a serem famosos, considerados famosos, foram os americanos. A Inglaterra também, os youtubers ingleses, pronto, eles foram muito marcados na altura e eu assistia a imensos. E eu olhava para aquilo e ficava, será que aquilo também vai acontecer aqui em Portugal? Tipo, de repente, pessoas que tu segues nas redes sociais tornam-se conhecidas. Tipo, na altura, quando existia o i5, que era uma rede social, só era famoso no i5 quem era famoso na televisão. A Rita Pereira, se tivesse o i5, a Rita Pereira era famosa no i5. Porquê? Porque ela era famosa na televisão. Não existia a sementinha que se transformava numa árvore e de repente era famosa. Pronto. Eu pensei, deixa-me lá pôr aqui uns vídeos, porque isto pode-me levar a representar mais tarde. Também gostava muito da parte de criar, tipo, pegar na câmera e pensar, agora vou fazer este ângulo, agora vou fazer este. Estás a ver? Vou fazer as personagens, tipo, agora vou fazer uma personagem com uma peruca, agora vou fazer... Pronto. Também utilizar um bocado a representação. Fui tentando. Mais tarde, como é que surgiu isto do dinheiro? Ou de ser financiado monetariamente? Então, as marcas começaram a perceber, e isto primeiro lá fora, que os youtubers tinham realmente impacto e podiam chegar mais facilmente a quem compra, que são os consumidores. Imagina, e vou-te dar um exemplo super prático para tu perceberes porque é que as marcas investem nos influenciadores. Se tu tiveres uma amiga que te diz, Daniela, este shampoo é maravilhoso, tens que experimentar. Tu vais experimentar, porque ela é tua amiga e ela está a dizer, e tu pensas, tu não vais duvidar da tua amiga, tu dizes, ai amiga, então está bem, depois vou lá experimentar o shampoo e logo te dou um feedback. E depois no dia a seguir vais ter com a tua amiga e dizes, olha, o shampoo era mesmo bom, tinhas razão. E ela, estás a ver, eu não te disse, partilha. Nós começámos a ficar cada vez mais dentro do digital. Tu, hoje em dia, vais na rua, há sempre alguém que está assim. Exatamente. Há pessoas que tu vais seguindo nas redes sociais, há pessoas que eu sigo nas redes sociais que eu nunca as vi, e então o que acontece? Eu nunca as vi, mas eu sinto que sou amigo delas. Então, inconscientemente, tu crias a ideia de que nós somos amigos no digital. Então, quando um influenciador aconselha um produto, o consumidor vai comprar, porque tu achas que, como as meninas da maquilhagem, elas dizem, ai, o batom é maravilhoso. E depois, o problema é como aquilo também é digital, tu queres sentir a sensação do batom da amiga. Bem, se é bom, se tem sabores, estás a entender? Pronto, então induzir também os sentidos em vídeo é uma ótima tática para tu quereres que a pessoa compre. Se eu abrir aqui esta manteiga, agora a manteiga abre-se. Se eu abrir a manteiga e fizer, esta manteiga cheira tão bem, tu vais querer perceber qual é o cheiro da manteiga, porque tu não tens acesso, percebes? Tu ficas curiosa. Pronto, isto são tipos de estratégias, por exemplo. E depois, as marcas começaram a ver, houve várias empresas que fizeram votações e rankings lá fora, que eu depois até tive acesso, em que faziam perguntas a jovens, que era, tinhas uma lista de atores de Hollywood, famosíssimos, e ao lado tinhas youtubers. E tu tinhas que dizer por quem é que te sentias mais influenciada. E os youtubers estavam acima de atores tipo a Brad Pitt, Angelina Jolie. Quem é que tu consideravas que eram mais famosos? Era isso. E que te influenciavam mais. Pronto, e foi assim que as pessoas começaram a ter noção que os influenciadores eram uma coisa, que existia, que era real. Pronto, e foi a partir daí que eu demorei ainda imenso tempo. Eu comecei a fazer vídeos em 2013. Eu só comecei mesmo a trabalhar com as redes sociais no ano passado, em 2019. É importante dizer, porque às vezes as pessoas neste mundo acham que é estalar os dedos e já está. Começamos a fazer e já está. Leva tempo, não é? Manter é muito complicado. Eu também sofri imenso disso. Quando tenho pouco tempo, não consigo estar tão ativo nas redes sociais. Felizmente que a quarentena tem esse objetivo de realmente criarmos mais conteúdo. Mas é muito difícil manter-te. Porque há dias que não te apetece, há dias em que, e se tu caíres, é bem difícil de subir outra vez. É muito difícil. Porque cada vez há mais conteúdo, cada vez há mais pessoas, é difícil manter, estás a ver? Qual é o truque para tu teres sempre uma boa audição? Ou seja, sempre... Estavas-me a dizer, às vezes não me apetece, mas tenho que fazer. Porquê? Qual é o truque para estar sempre em alta? Eu acho que em qualquer trabalho criativo, principalmente acho que a internet não é exceção, tu tens que te reinventar. Não dá para estar sempre a fazer a mesma coisa.
tens que acompanhar o que está a acontecer. Imagina, se agora o que é trend é ir para o TikTok, mas nunca também tirando o facto de tu teres que gostar de estar a fazer isto. Se tu não gostares, se fizeres só pelo dinheiro ou whatever, vai-se perceber, as pessoas vão perceber e não vai ser genuíno. Tu não vais querer... Agora, depende, por exemplo, agora está a bater o TikTok. Toda a gente vai para o TikTok e faz as dancinhas e não sei o quê. Eu gosto de dançar. Portanto, para mim, não é descabido, de repente, ir transportar-me para um TikTok. Estás a ver? Pá, depois depende de cada um. Também não vais, de repente, ir para o TikTok só porque toda a gente está no TikTok. Exato. Calma, vai fazendo coisas que tu gostas e, ao mesmo tempo, coisas que tu sabes que as pessoas estão a gostar. Pá, certas trends de roupa e coisas que eu vejo os americanos, tipo, a lançar na internet, ainda por cima hoje isto é a velocidade da luz. Ou seja, amanhã é moda, voltou os zebras e os tigresses e de repente, no dia a seguir, já toda a gente está vestido de zebra e tigresse. Não era uma coisa que tu tinhas que ver na revista, depois da revista é que vias, depois ias à loja. Hoje em dia isso já não existe. Uma rapariga mete um TikTok com um casaco de zebra, tu vais já ao site da loja, já estás a encomendar online para amanhã estarem-te a entregar aqui à porta de casa, estás a ver? Então há muitas trends, por exemplo, de roupa e isso, que opa, eu não me identifico e não faço. Tipo, não vou me vestir de uma forma que eu não gosto, só porque é moda. Estás a ver? E é igual nas profissões, neste caso profissão, de ser youtuber, estás a ver? Não vais só porque é moda se não gostas. A tua área, principalmente artistas e atores, provavelmente de fazer vários castings, até, apesar de estás no curso e estás a ter formação, mas acredito que tu vais fazendo vários trabalhinhos já mesmo, que até é importante, provavelmente, para o teu crescimento. Também, de certeza, já levaste com alguns nãos. Tipo, determinados lugares, e depois não. Como é que se lida com o não? Olha, a minha mãe sempre me disse uma coisa, que por acaso lembro-me bem disto, porque houve uma situação específica, que foi, um dia ela olhou para mim e disse, tipo, a mim e ao meu irmão, que não fazia mal levar não. Ela dizia-nos mesmo, o não, o sim toda a gente ouve. O não é que é difícil. E então aquilo ficou-me na minha cabeça, tipo, o não é difícil, é difícil. Mas tipo, a minha mãe incumbiu-nos bem a cena de aprenderes a lidar com, estás a ver? Com as situações, com as coisas negativas, pronto. E eu lembro-me, nós íamos fazer um casting quando éramos mais novos. E nós saímos lá radiantes. E uma mulher chegou ao pé da minha mãe, nós tipo crianças, tínhamos pai quê? 7 anos, 8. E uma mulher chegou ao pé da minha mãe e tipo, parabéns, não sei o quê. A minha mãe, mas eles não passaram. E ela assim, mas eles estão tão felizes. E a minha mãe, pois, eu sempre lhes disse, o sim toda a gente ouve, o não é que é difícil. Essa era a cena, tipo, ao menos fomos fazer uma cena diferente do nosso dia-a-dia, não é? Hoje em dia, por exemplo, acho que até chegares ao ponto de fazer um casting e não sentires nervosa, tens que fazer muitos, tipo, muitos. Isso depois também depende de cada pessoa, mas, por exemplo, hoje em dia eu faço um casting e estou na boa. Tipo, chego lá, então, o que é preciso fazer? É isto, ok, então vamos fazer. É a tal coisa que eu tinha falado de fazer as audições, é igual. Se vais lá a tremer-te toda, a borrar-te toda na cueca, eles já te apanharam, já dizem, olha, aquela ali está a tremer. E quando tu estás nervoso, dá a ideia de que tu não consegues perceber muito bem qual é o potencial da pessoa. Porque ela está a ser consumida pelos nervos, estás a entender? Sim. Pronto, e então, sim, eu lido bastante bem com o não. Acho que lido pior quando tu estás quase lá, imagina. Quando há aqueles castings que são várias fases. Sim. E depois a tua agente liga-te e diz assim, olha, reserva na agenda a semana X, porque provavelmente vais gravar um anúncio. Está entre ti e outro gajo. E tu ficas tipo, vou já acender a velinha, começa já umas rezas, por favor. E de repente dizem que não foste tu, foi o outro. Aí custa mais. Mas já passaste várias fases, estás a ver? E eu acho que é interessante é tu veres depois o anúncio ou a personagem que queres depois seres tu a fazer, a ser feita por outra pessoa e perceberes como é que fizeram. É engraçado. Vou logo micar, não é? Vou logo ver tudo. Vais ver com que intenção? Primeiro porque quando tu vais fazer um casting tu nunca consegues muito bem perceber o contexto na totalidade, porque dão-te uma cena e tu não consegues perceber muito bem, olha, como é que é a personagem, porque muitas das vezes o texto diz-te uma coisa, mas claro que as personagens têm arcos e vão sofrendo alterações. Então eu gosto de ver para perceber, será que esta personagem é aquilo que eu estava a pensar? Será que este ator fê-la da forma que eu imaginei que era?
Por exemplo, já aconteceu eu achar que a personagem era de uma determinada forma e tinha maneirismos e formas de ser de uma determinada forma e depois eu vou ver e nunca é igual, porque são pessoas diferentes a representar, estás a ver? Mais pela curiosidade. Eu lembro-me de ter feito um casting para um anúncio e só percebi que era o anúncio quando estava a fazer zapping na televisão, porque o rapaz estava a dizer exatamente aquilo que eu disse no casting. De repente estou a fazer zapping e eu ouço uma pessoa com um texto muito familiar, estás a ver? Já ouvi isto em algum lado, exatamente. Falaste aí de um aspecto super importante, ou seja, eu em Portugal por acaso não sei como é que funciona, lá fora até tenho umas ideias, que é o agente. Tu disseste, o meu agente ligou-me. Sim, os agentes. Como é que tem um agente? Ou seja, é obrigatório vocês terem um agente para conseguir arranjar trabalho? Então, olha, vou-te falar, tipo, nos dois ramos. Há representação e internet, ok? Também existem agentes de internet. Ok. Então, é uma coisa que sim, ainda hoje recebi várias mensagens sobre um rapaz que dizia que queria trabalhar com o Instagram, mas que não sabia que agências é que devia ter. Pronto. Então, primeiro, existem agências de representação que te podem agenciar e depois tens a agência e dentro da agência tens várias pessoas que são os agentes. Okay. Ou seja, uma agência, enquanto estrutura, pode ter, por exemplo, 4 agentes e esses 4 agentes trabalham os agenciados. Sim. Pronto. Nunca paguem para entrar numa agência. Não façam isso. Isto é a minha perspectiva. Primeiro, porque o interesse daquele agente é fazer com que tu realmente progridas e tenhas uma carreira. Ele ajuda-te a construir a tua carreira. É planeado. Os agentes que eu tenho hoje em dia são pessoas que planeiam comigo tudo ao milímetro entre eu daqui a um ano quero estar a fazer X e nós começamos a ver quais são os passos que eu tenho que fazer até chegar a X. Por exemplo, se eu em 2021 gostasse, por exemplo, de estar a fazer uma telenovela, eu já estou em 2020, um ano antes, a fazer o percurso. Como é que eu vou lá chegar? Estás a entender? Pronto. Há muitas agências que tentam. Eu fui alvo de várias vezes em que me diziam: pagas 800 euros e nós temos trabalho. Esquece, vai ser mais uma que está posta num dossiê com mais 1000. Pronto. Eu nunca gostei muito do conceito de agência. Tenho muitos amigos que estão em algumas e têm bastante trabalho. Portanto, eu procurei sempre agências ou agentes que fossem, por exemplo, nas agências, pessoas que não trabalhassem com muitas pessoas. Não dá para dar, uma pessoa não dá para dar atenção a 500. Não dá, esquece. Eu gosto de sentir a pessoa, estás a ver? Eu falo com a minha agente todos os dias. Todos os dias eu falo com ela. Todos os dias eu tenho uma ideia, todos os dias nós estamos a falar, todos os dias. E então eu estou numa agência que é The Board, pronto, podem pesquisar, e tenho uma agente que me manda para castings, que me manda os e-mails, pronto, também vamos falando. Podem fazer muito, que ajuda uma agente. Eu sinto que uma agente tem que acreditar no agenciado, tem que dizer tipo, não, tu és bom, eu vou-te fazer de ti uma cena, estás a ver? Uma coisa que é muito hoje em dia é as self-tapes. Tipo, se te gravares em casa numa parede branca a fazer determinadas personagens, isso já ajuda a que quando alguém quer chamar, imagina, agora quer chamar um bandido. Pronto, cara, vês perfil de bandido, vejo um vídeo teu de bandido e já me ajuda a chamar-te para o casting, que é para não ir lá em vão, né? Já permite as redes, tudo isto hoje em dia digital já permite tudo. A nível de internet, há várias hierarquias. Uma marca, enquanto marca, por exemplo, vou dar um exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca mundialmente conhecida e deve ter uma empresa a representá-la em Portugal, né? Obviamente. Então o que é que essa Coca-Cola faz? A Coca-Cola vai falar com uma agência de marketing, as pessoas que vão estudar marketing e comunicação para depois irem trabalhar, não é? Para os escritórios, e vão falar com uma empresa de marketing e dizem: queremos que vocês façam uma campanha da Coca-Cola Zero. Dou-vos livre trânsito, vocês neste momento vão criar a campanha. E o que é que essa agência faz? Vai às agências dos influenciadores. Já passaste 3, estás a ver? As agências dos influenciadores que têm agentes, estás a ver? E contratam os influenciadores para promover o produto. Ou seja, até a Coca-Cola chegar à minha casa e eu fazer a campanha, já houve 100 reuniões com a agência de marketing, mais a reunião com o meu agente, e o meu agente já me passou. Eu sei que é bem estranho, mas isto existe. Ok?
e desculpa lá interromper-te, mas esta tua agente que tu tens, tanto dá para estas questões digitais como para a parte do teatro? Ou... Não. Eu tenho, na The Board, eu tenho a Celina, que faz a parte de management de representação, e tenho a Mariana, que trabalha a parte do digital. No digital, eu não faço parte de nenhuma agência, tenho uma agente mesmo, pronto, que trabalha comigo. Eu comecei a trabalhar com ela, ela trabalhava numa empresa com a qual eu trabalhava, colaborava, gostava imenso da forma como ela trabalhava, cheguei ao pé dela e disse-lhe assim, olha, tu devias ser a minha agente. E depois é assim, ela já tinha alguns contactos, estás a ver? Porque estavas a perguntar porque é que é importante, se era realmente importante ter um agente, que eu lembro-me de perguntar isso, então... Os agentes são pessoas que já têm contactos no meio, eles estão inseridos no meio porque o trabalho deles é vender. É como os jogadores da bola, estás a ver? Exatamente, estava a pensar nisso. É como os jogadores de futebol. Sim. Portanto, eles já estão mais aptos a chegar a essas pessoas, sabes? Tipo, já falam, já... Por exemplo, as agências de marketing e as agências de influenciadores têm uma comunicação tipo, super ligada. Porque o marketing depende dos influenciadores para promoção e os influenciadores dependem do marketing para ter trabalho. Então aquilo está tudo muito casado, estás a ver? Vocês beneficiam disso, não é? Porque Claro. quanto mais network eles tiverem, também para vocês. Agora imagina, depois também depende do tipo de trabalho e do tipo de carreira que tu queres fazer. Por exemplo, muitas das vezes as marcas, e maioritariamente das marcas com as quais eu trabalho, eu não fico à espera que o boss lá de não sei quantas se lembre que afinal eu existo. Muitas das vezes eu crio um plano, não passo um PowerPoint. Okay. Adoro Dolce Gusto. O que é que eu faço? Faço um PDF, penso, podia fazer uma campanha com a Dolce Gusto, em que ia promover o café, por exemplo, o mais forte de todos, e utilizar esse café. Estou a ter uma ideia agora, por exemplo, na época dos exames. Vou ter que estudar bem, vou ter que ficar bem tempo acordado. Café, pronto. E de repente vou à Dolce Gusto, mando um e-mail e digo, a minha agente manda, a dizer... O João gostava muito de trabalhar convosco, está aqui uma apresentação com uma ideia. Eles depois podem provar a tua ideia ou chumbar, pronto. Depois depende dos interesses da marca. Pronto, eu normalmente vou muito às marcas. Ou seja, tu disseste uma coisa espetacular, que é és proativo. Que é uma das coisas que às vezes os pais perguntam, os pais têm alguma dificuldade quando vocês estão a pensar nestas carreiras. E assim, aquilo que tu estás-me a dizer, e nós às vezes associamos muito a vocês, artistas, não é? Que não há trabalho, porque é tudo mais instável, não é? Uhum. Mas o que é verdade é que acontece o mesmo quando estou a falar, por exemplo, com jovens e até mesmo de instituições de nome e engenharias, etc., porque ficam sentados à espera que as coisas caiam do céu. Portanto, gostei da tua... Aliás, a tua postura é sempre essa, és super proativa à procura daquilo que tu queres. Portanto, apesar de teres mais gente, tu não ficas à espera que ela te... Não. Ok, tu és super proativa à procura do que é que... Eu acho que é super importante em todas as áreas, porque se tu sentes-te mesmo realizado a fazer aquilo que tu fazes, não dá para tu estares à espera. É estranho, mas é tipo, se tu queres te sentir de uma determinada forma, imagina que eu metia na cabeça que agora queria ser ator de Hollywood. Se fosse uma coisa que realmente eu quisesse mesmo e fosse a sensação de realização, é uma coisa que, tipo, tem que ser alcançada, estás a ver? Senão tu não vais sentir realizada, se for uma coisa que realmente tu queres. Então tens de estar sempre nisso. Por exemplo, tu estás a fazer workshops, estás a ver? Estás a continuar a trabalhar digitalmente, porquê? Porque é uma coisa que tu te sentes realizada em fazer a tua profissão, estás a entender? É habitual vocês, todos estudantes da Escola Superior de Teatro e Cinema, ter mais ou menos a tua carreira, ou seja, são sempre pessoas muito dinâmicas que já vão entrando em muitas peças, muita publicidade, é habitual? Ou vocês seguem aquela linha mais tradicional, que é, ok, vou para as aulas, tenho as minhas alinhas, preparo, a tua maneira de ser, encarar, porque eu conheço outras pessoas de lá, não é? Que também são super ativas. Ou alguns são assim e os outros são os estudantes tradicionais. Eu acho que isso depende da pessoa. Eu tenho colegas de turma que fizeram muito pouquíssimas coisas e estão mais focados em agora estou a viver um dia de cada vez e estou aqui no curso e vou acabar este primeiro. Como tens aqueles que se desdobram, estão a fazer o curso de manhã, à noite estão a fazer espetáculo, de manhã estão a fazer não sei o quê, que são os proativos. Sim, acho que há uma mistura de várias coisas. Mas acho que, por acaso, eu sinto, por acaso, na Escola Superior de Teatro e Cinema, uma coisa boa é que as pessoas lá, quando formam os grupos de trabalho, tipo, agora gosto de andar contigo. E é tipo, agora vamos nos juntar e vamos criar um espetáculo. E aquilo acontece. A vontade de querer trabalhar é uma coisa que, tipo,
começa a sobrepor-se a tudo, estás a ver? Mas agora estou curiosa por saber o quê? Tu já estás mesmo, a tua licenciatura é de 3 anos, certo? Já estás quase a acabar. Qual é o teu grande sonho quando acabares a tua licenciatura? Primeiro, ir buscar o diploma. Porque é tão importante para ti teres um diploma. Não é, já não é. Essa é a cena. É que eu depois no caminho, que não é assim tão importante ter um diploma, principalmente na minha área. Eu acho que é importante fazer formação para ti, sabes? Tipo, eu estou a aprender, estou a aprender diferentes técnicas para aperfeiçoar a minha representação ou sentir-me melhor quando estou a representar. Eu tenho pessoas que fizeram muita pouquíssima formação e sentem-se mal quando dizem eu fiz só ali um curso, mas pronto, por isso é que eu vim para aqui. E quê? Qual é o mal de teres feito só um curso? Tipo, foi o que tu fizeste. E o que eu me apercebi foi que não é o diploma que me vai dizer que eu represento bem ou mal, ou que vai dizer que eu vou conseguir trabalho ou que eu não vou conseguir trabalho. É a tua procura, estás a ver? Sim. Claro que eu pensei em não acabar o curso, porque já estou com este pensamento, mas depois pensei, também já investi tempo, dinheiro, pelo menos porque não fechar um ciclo, estás a ver? Tipo, bora lá só fechar aqui. Pronto, acho que não é tão importante, mas é importante. Exatamente. Dependendo do que tu queres, estás a ver? Eu agora quero acabar. E depois, estou muito focado neste momento, porque sinto realmente que o digital é o futuro, em continuar, porque já o fiz anteriormente, criar as minhas próprias coisas. Criar os meus filmes, criar as minhas séries, representar nelas, porque eu também escrevo e também... Então, estou nessa fase, sabes? Tipo, agora apetece-me fazer uma peça de teatro, por exemplo. É assim, apetece. Eu e o meu irmão apetece-nos fazer uma peça de teatro agora na quarentena, deu-nos a moca. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar a falar com amigos. Quarentena, juntamos-nos todos num grande grupo. Vamos começar a encenar. Estreia, à bilheteira. O que é que nos impede? Nada. Exato. A gente vai lá, promove isto. Malta vai ver, já está. Exatamente. E na quarentena, de facto, nós todos precisamos dos artistas, porque toda a gente anda a ler, anda a ver coisas, e há quem tenha que representar, por isso às vezes dizer, não tem, é assim, vai ter sempre saída, principalmente vocês que são proativos e mexem-se por causa disso, portanto é espetacular. Sabes que eu tenho tanto medo que as pessoas estejam tanto na cena do digital e tanto no... Sinto que as artes realmente estão a crescer, estás a ver? Muita gente está cada vez mais ligada às artes, ou é a dança, ou é o canto. Eu tenho medo que não haja médicos para salvar pessoas daqui a alguns anos. Me interessem pela medicina. Eu não sei, acho que isso vai ser difícil, não é? Mas pronto, mas há aqui uma coisa, João, é verdade, há uma maior abertura, quer de vocês assumirem que é por esse caminho que queriam ir, quer também os pais neste momento também deixam vocês às vezes seguir o vosso caminho, porque eu trabalho com imensos jovens e costumo perguntar aos pais se eles pudessem voltar atrás se mudariam alguma coisa ou até se mudariam de profissão. E quase sempre dos meus workshops, mais de 50% dos pais dizem que se pudessem mudavam de profissão. Por isso, eu acho que os pais estão muito conscientes da importância que é vocês seguirem aquilo que vocês querem, sendo responsáveis, que eu acho que no teu caso, às vezes a gente vê os teus vídeos e às vezes parece assim louco, não é? Mas tu és um miúdo muito responsável, muito pés na terra, não é? Tens contas para pagar, é verdade que foste muitas vezes dormir para as escolas, não é? E que te levou a exaustão, até tu partilhaste, né, quando a gente falou um bocadinho antes, que até te levou a ponderar, tipo, se calhar é melhor deixar isto, porque eu não vou conseguir. Mas, assim, o teu grande porquê, tu dizeres, não, é mesmo isto que eu quero, fez-te permanecer. Por isso é que eu acho que, de facto, a gente quando gosta, temos que saber o que é que gostamos, não é? Porque aí o foco, pois há várias maneiras de lá chegar, mas, olha, temos uma pergunta. Na escola superior, sentem pressão para seguir o teatro clássico ou sentem liberdade para fazer o percurso que quiserem? Essa pergunta é muito boa. Então, a Escola Superior de Teatro e Cinema foca-se muito nos clássicos. É tudo muito assim, tipo, as bases do teatro, até porque também acabas por ter as disciplinas teóricas, estás a ver? E a teoria é sempre o que já passou, não é? Quer dizer, a história do teatro, a história da arte, pronto. Mas eu sinto que o que eles te dizem, ao estar a trabalhar coisas antigas, o que eles te mostram é cria a tua forma de trabalho, estás a ver? É tipo, és livre, é tudo muito livre lá, tipo, crias a tua forma de te expressares, crias a tua forma de representar, crias a tua forma... Não existe muito uma coisa standardizada, estás a ver? É tudo muito livre. Apesar de ser uma escola de formação, eles dão-te bases para tu seres livre. Ou seja, para te
para tu te criares enquanto artista. Ok. É tudo tu decides, estás a ver? Tu decides tudo. É tudo muito livre, estás a ver? Pronto. Mas sim, as bases são quase todas clássicas. É tudo clássico. Mas tu sentes, por exemplo, que como ator foi importante também teres essas bases? Sim, claro. Imagina, há muitos clássicos que tu, e por isso é que são clássicos, que não, ainda são muito atuais, não é? Há muitas coisas que tu trabalhas às vezes e tu ficas tipo, uau, isto é bué atual. E às vezes tu até pensas, como é que esta pessoa pensou isto naquela altura? Estás a ver? Grande gênio. Estás a ver? Então, sim, por exemplo, eu trabalhei um texto de Brecht super atual, sabes? Sobre o povo, tipo, se unir e tipo, estás a ver? No outro dia estava a ouvir uma música da peça que eu fiz, na altura que tinha umas músicas associadas, na altura que foi encenado cá em Portugal pelo José Mário Branco, o José Mário Branco participava e fez as músicas. Pá, estava a ouvir uma música daquelas e estava tipo, isto pode ser levado para o Covid. Estava tudo triste, o povo tem que se unir, tem não sei o quê. E a música já me estava, estás a ver? O posicionamento da população. Mas quando nós estávamos a falar antes, tu disseste uma coisa relativamente à arte e em relação à Escola Superior de Teatro de Cinema, que são duas modalidades muito diferentes, ou seja, tu notaste que em termos de técnica, de apresentação, a arte ajudou-te mais em termos de crescer do que propriamente a outra. O que é que isso quer dizer no concreto como profissional? Quer dizer que quem faz, por exemplo, o conservatório convinha depois fazer estas formações, porque essa parte faz falta, ou quem faz a Escola Superior de Teatro e Cinema, pá, está bem, consegue à mesma ser um bom ator? Imagina, como estávamos a dizer que a Escola Superior de Teatro e Cinema é muito focada nos clássicos, imagina, se tu quiseres focar-te muito num teatro clássico estás a ver? Mas apesar de tudo, também há muitos exercícios lá que te ajudam a despertar um lado criativo, portanto também podes ser muito contemporâneo, estás a ver? Tipo, criar os teus próprios espetáculos de forma contemporânea, tipo, projeção, luz, de repente entra uma pessoa com tinta a fazer não sei o que, whatever, estás a ver? Tudo é possível ali. Na Escola de Cinema, tudo é possível, tudo. Isso é bom, esse lema. É as coisas mais awkward, tipo, acontecem e tu ficas tipo, uau, isto aconteceu, sim, aconteceu. Esta pessoa disse isto, sim, disse isto, estás a ver? Na ACT é uma escola muito mais standard. É uma escola em que tu tens professores que muitos trabalham no meio e que te dizem, a técnica que vamos trabalhar é isto. Portanto, eu vou-te trabalhar para tu saberes esta técnica. E tu começas a aprender. Pois, claro, cada técnica tem um truque, não é? Tipo, é uma técnica. Pronto, tu trabalhas sobre aquilo. No conservatório não sinto tanto isso, sinto que é mais livre. Claro que acho que é importante as duas. Muitas pessoas que estão no conservatório digo, estás aqui, mas imagina, vai fazer um workshop se calhar lá à escola, estás a ver? Nem que seja só para ver outras coisas, estás a ver? Acho que é importante veres tudo e quereres estar em tudo. É importante quereres estar em todo o lado, estás a ver? Porque enquanto estás na correria para estar em todo lado, já estás em alguns. Ok. Também não dá para estar em todo lado, rapaz. Quando queres estar em todo lado, vais conseguindo estar a furar em alguns, estás a ver? E estar em todo lado não é estar no desespero, de estar mesmo em todo lado e depois não dás tudo em lado nenhum, não é? Tipo... Yeah. Olha, a Beatriz respondeu aqui, eu digo isto, ela, né? Eu digo isto porque sempre estive muito ligada à música clássica e a um certo ponto senti que se não seguisse o suposto clássico, se quisesse inovar já não tinha tanto interesse ou já não valia tanto. Obrigada pela resposta. Eu acho que as pessoas que te podem, por exemplo, os teus professores de música clássica habituaram-se ao clássico, então o que acontece é que eles podem te incumbir em ti o facto do clássico ser uma coisa que tu tens que seguir, quando não é real, não é verdade. Ou seja, depende, estás a ver? Eu também não sei como é que são os professores dela, mas muitas das vezes eu tive uma professora de canto, de voz, que era formada em canto clássico, ok? E muitas das bases dela era clássico. E então imagina, o que é que elas te vão passar? A formação delas, não é? Portanto, elas são formadas em canto clássico, elas vão passar de clássico. A visão que elas têm da profissão delas e daquilo que elas fazem, visto que elas são cantoras clássicas, é só aquilo. Porque elas não estão na mesma geração do que tu, porque elas não veem as mesmas coisas do que tu. Estás a entender? Tipo, eu sinto que a nossa geração é uma geração que criou logo uma grande diferença entre nós e os nossos pais, sabes? Aquilo houve uma diferença gigante, onde houve maior diferença. Yeah. Na internet, apareceu uma data de coisas onde houve a diferença maior.
Então é normal que a minha mãe adore música clássica e diga tipo, não, o clássico é que é, o clássico é que é. Porque foi aquilo que ela viveu, estás a ver? Uhum. Tens que adaptar as bases que te dão à tua realidade, estás a ver? Para terminar mesmo, e agora é vez, Ok. curso, desde lá de baixo do Algarve até agora, e temos aqui escolares e de formação, haveria alguma coisa que se tu pudesses, voltavas atrás e fazias diferente? Não. Nem é por aquela coisa do as coisas acontecem para prometer. Não, é porque eu sinto que eu sou muito adaptável. Estás a ver? É tipo, se agora tiver que ir viver para o Brasil durante 2 anos, porque há lá um curso todo de ficholas durante 2 anos que eu vou fazer, eu vou para o Brasil. Quer lá saber? O que é que eu perco? Se é a minha vontade e é ir para o Brasil, vou ao Brasil. Se é a minha vontade é ir para Hollywood, fazer um curso lá em Hollywood, não sei o que, vou. O que é que me vai acontecer? Estás a ver? É tipo, apetece-me, vou. Quero fazer, faço. Estás a ver? Então eu sou muito adaptável em todo o percurso. Houve fases muito complicadas, mas tentei sempre adaptar-me a elas. Ok. Que essa é uma das competências de carreira fantástica, portanto, que tu já mostraste que és bom. Por isso, olha, muito bem. Fantástico. A única coisa que estava a dizer para quem está a ver, pais que estejam a ver, incentivem os vossos filhos a seguirem aquilo que eles gostam de fazer. Porque muitas vezes, e eu tenho pessoas da minha idade e amigos meus que seguiram outra coisa, porque a primeira coisa que eles queriam fazer, os pais diziam tipo, isso não. A aceitação dos pais é uma coisa super importante. Porque se eu tivesse a minha mãe a azucrinar-me a cabeça todos os dias a dizer que aquilo que eu queria fazer não era bom, eu às tantas já ia questionar, já ia dizer, pois cara, ela tem razão, o que eu quero fazer não é bom. Não é fixe. Eu acho que podem ser aqueles que vão dar a mão ao vosso filho e dizer, pronto, pode não ser a melhor escolha, mas vai. Isso é preferível. E adolescentes que me estejam a ver, ou pré-adultos, porque há muita gente que vai para a universidade e depois não sabe o que é que há de fazer na mesma, façam aquilo que vocês queiram fazer e não tenham medo de aceitar que o que vocês gostam hoje não é o que vocês vão gostar amanhã. A vida é assim. Exatamente. Amanhã pode ser e plantar árvores e tornar-me jardim. É isso, façam aquilo que gostam e pronto. Obrigado por teres. Beijinho. Ok, olha, muitas felicidades para ti, tudo a correr bem. Okay? E nós vamos continuar a acompanhar, está bem? Então vá. Obrigado. Mas obrigado por vocês estarem aí desse lado. Para a semana vamos ter novos convidados, mas posso-vos dizer que são jovens extraordinários que também acederam. Posso-vos dizer que são completamente diferentes. Todos aqueles que nós vamos ter aqui no mês de Abril são todos de áreas diferentes. Aliás, só há um que vai repetir, mas por uma razão muito, muito especial, porque ele foi um jovem que teve uma média de secundário não muito elevada e entrou num curso que necessitaria de uma média mesmo muito alta. E ele conseguiu entrar, não vou contar já a história, mas isto para dizer também aquilo que o João estava aqui a partilhar, que tudo é possível. Claro que nem todos depois nós temos as condições monetárias às vezes, mas cada caso é um caso e temos que ver, mas esta ideia dos nossos jovens saberem o que é que eles querem, para eles terem um rumo e terem um foco, eu garanto-vos que isto tem um impacto gigante nas notas, tem um impacto gigante na organização deles em termos de estudo, por isso aqui a minha luta muito é que eles se sintam confortáveis com as opções que eles estão a fazer. Por isso, para terminar, relembrar-vos, tá? Mas na segunda-feira estamos de volta, será um workshop, portanto, que é aqueles workshops que eu faço às segundas-feiras de cada mês, mas eu vou falar das novidades legislativas que surgiram, nomeadamente se tu aí que estás aí desse lado a ouvir, meu pai, se você tem um filho que está no ensino secundário já, tem um no 10º, ou 11º, ou 12º, e tem aquelas situações habituais que eu neste momento estou no 11º, no 12º, mas eu não sei muito bem o que é que eu quero em termos de ensino superior, estou muito perdido. E agora, mais do que nunca, eles têm que acertar, porque começam a fazer os exames nacionais e nós hoje percebemos que eles vão fazer a mesma os exames nacionais e alguns vão ter que escolher se vão fazer filosofia ou se fazem uma outra da específica. Por isso é importante eles perceberem para onde é que eu quero ir, para eles se focarem. Outra situação é quando o nosso filho ou o seu filho desse lado está à procura do curso, mas não está a conseguir encontrar nenhum que o satisfaça a 100%.
O João teve aqui a dar uma dica super importante, que é mesmo muito importante que eles percebam. Todos nós vamos mudando ao longo dos anos, por isso está tudo bem se nós entrarmos numa licenciatura num ramo e depois nós percebemos que até queríamos uma outra vertente, está tudo bem. Se nós acertarmos com consciência de que aquele curso me faz sentido neste momento eu escolher, sabendo que eu posso fazer um mestrado noutra área, noutro complemento, também está tudo bem. A ideia é eles fazerem aqui um planeamento. Ou então, se o seu filho, como alguns dos jovens que eu estou, e alguns de vocês pais me têm dito, que é a resposta mais usual dos vossos filhos é: o que é que tu vais escolher? Não sei. E não sei e não sei. E é como eu vos disse, se vocês já viram aqui o meu anúncio do workshop, que é a questão do não sei, é que para alguns jovens neste momento está a criar muita ansiedade. E isto que o João estava a falar da adaptabilidade, que nós psicólogos trabalhamos muito em termos de carreira, essa é uma questão super importante, que é os nossos jovens têm que perceber qual é de facto o caminho que têm que fazer e a segurança no mundo de incertezas. E neste momento todos nós sabemos, não sabemos, não é? Como é que as coisas se vão processar daqui, quase temos a noção de que alguma coisa vai mudar, por isso é normalíssimo. O seu filho neste momento, até face à situação, estava hesitante em determinados cursos e neste momento começa a achar que se calhar aquilo, a sua paixão, tem muito mais lógica a seguir por aí. Enquanto ele não tiver essa convicção de que qual é o curso que vai escolher, ele responder, vai ser às vezes muito difícil se concentrarem e focarem a estudar. A experiência que eu tenho, eu não sei se vou conseguir trazer para a semana também alguns dos jovens que eu estou a acompanhar, e que fico super feliz porque alguns de repente passaram de 8 para 12, estão muito focados já a organizar o trabalho para estudarem para os exames, e ainda eles não sabiam se haveria exames ou não, porque fez toda a diferença quando eles perceberam: eu estou no sítio certo, eu sou 11º ano, eu sei que estou na área certa, não tenho bem a certeza ainda qual é o curso, mas também me falta mais um ano para eu escolher, mas mudou tudo na vida deles em termos de dedicação. É muito espetacular falar com eles neste momento em que eles estão em casa e algum dizer-me: eu fui ver as coisas de Físico-Química do 10º, já comecei a organizar, aliás, até comecei a olhar para aquilo e pensar: mas porquê que eu não tive boas notas? Afinal isto era fácil. Por isso, é mesmo isto que eu quero trazer ao seu filho, é este brilhinho no olho, como eu costumo dizer, quando eles estão a fazer aquilo que eles querem, é espetacular. Por isso, vamos ficar por aqui, está bem? Tudo bom, vemos na segunda e obrigado por estar aí desse lado, está bem?